Olá, bom dia, Felipe, Jéssica, Leidmara, Marli, Nai, tudo bem? Tudo Bom dia, tudo bem? bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, todo mundo? Bom dia. Boa sessão para nós. Vocês são para Isso. nós. Boa sessão, professor. Vamos esperar 8 horas e aí a gente segue direitinho, tá bom? Combinado. Combinado, perfeito. Com licença, uma dúvida, eu acho que é a Malissandra, né, que você é a assessora da sessão, né, Malissandra? Isso, sou eu mesmo. Ah, maravilha. Deixa eu só fazer uma perguntinha, e aí eu vou cometer essa indelicadeza aqui nesse começo. Eu sei que tem uma ordem de apresentação, eu queria verificar se seria possível eu começar a apresentação. E aí eu vou trazer o porquê. Porque eu vou precisar me ausentar às 8h30, por causa de uma questão de imprevisto pessoal. Até tentei mudar meu horário do SEMEAD, mas eu não consegui. E aí eu queria verificar com as demais pessoas que vão participar se seria possível antecipar, porque eu vou ter que sair de qualquer forma. E aí eu, pelo menos, não gostaria de não terminar a sessão sem apresentar. Mas aí é mais uma dúvida mesmo. Se não for possível, sem problema algum também. Mas é só para verificar a possibilidade. É, eu acho que tudo bem dependendo de se os outros concordarem, os outros que foram apresentarem. Todos que estão aqui concordam? Bom dia. Segue a ordem que está no site? Isso. Isso. Ah, sim. Infelizmente eu não consigo. Se eu for a primeira, eu não consigo, porque daqui a Ah, pouco eu tenho que levar as crianças na escola. Então, eu estou aqui com os minutos contados também. sim. Eu sou a primeira. Se você puder conferir, é o empreendedorismo empreendedorismo de baixa renda e prática. É isso mesmo, é o primeiro. Não é, Nayara? Ontem no site eu tinha Isso, olhado, o meu estava como primeiro isso. lá. Só um momento Deixa aí eu que eu ver. vou conferir, tá, pessoal? Mas isso, orientação empreendedora e pequenas e médias empresas. Ah, então não sou Primeiro, eu. assim, não. Depois é Declaring Flair Attribution, Interperson, Startup Collapse. O segundo, Vozem do Empreendedorismo, que é a Lei de Mara, e Pobreza e Prática é o último. Qual é o colega que pediu para ser o primeiro? Felipe. É o Seria Felipe. eu, Felipe? mas tudo bem. Seria eu. Aí a Lady Mara, ela também tem essa questão de horário, mas não tem problema. Eu só tô trazendo que, porventura, caso se estenda, infelizmente eu vou me ausentar e não vou conseguir apresentar, tudo bem? Então, só antecipando aqui a questão, tá bom? Tá bom, a Certo. gente vai tentar aqui pelo horário, Felipe, que as apresentações elas sejam, né, em sequência para o final debater. Então, vamos ver aqui se a gente consegue, tá? Para que Tá você bom. não seja prejudicado, tá bom? Não, não, Só eu dá, agradeço. Eu surgiu um imprevisto pessoal mesmo, então por isso que eu também não quero prejudicar os demais colegas também. tá bom, Obrigado. porque a ordem, né, tem que ser mantida para que a Uhum. gente tenha fluência nos debates, tá bom, querido? Tá certo, obrigado. Por nada, disponha. Então tá todo mundo aqui dos trabalhos, só para a gente ter aqui uma ideia. Felipe, qual é o título do seu trabalho, por gentileza? É esse segundo. É o Decoding Decoding Fairy, né? Failure. Exato. Tá. A Lady Mara tá aqui, né, dos Vozes Empreendedoras. Esse de orientação, pessoal, o autor tem algum autor aqui? Que a gente não tem acesso ao nome, né? A gente só tem os títulos dos trabalhos. Orientação É bom empreendedora. que, se não vier, o Felipe vai acabar sendo o primeiro mesmo. Exatamente. Orientação empreendedora não está aqui, a pessoa? Ainda não, né? Como ainda falta 10 minutos, vamos aguardar.
já seguimos para o seu trabalho, tá? Ah, perfeito, obrigado. Por nada. Bom, pessoal, vamos aproveitar esse tempinho aqui para a gente poder, né, o moderador da sessão, por algum motivo, a gente não conseguiu contato com ele, né, começando com a professora Gisele, e vamos conduzir primeiro bom dia a todos. Só para a gente agilizar, né? Pessoal, eu queria combinar com vocês o seguinte: até 12 minutinhos, né? E 13 de tolerância, porque são 15 minutos para a gente poder respirar e não ficar interrompendo os colegas de forma abrupta, né? Durante a apresentação. Então, 12 minutos a gente avisa e 3 de tolerância. Após as apresentações, a gente abre dois blocos de trabalho, dois blocos de trabalho para que a gente possa discutir os trabalhos, certo? Fica combinado assim, quando for 12 minutos, né? E se aí o pessoal pudesse segurar nos dois, seria ótimo, né? Porque aí agilizaria para todo mundo e a questão das discussões. No mais, é só essa orientação, e se a pessoa de orientação empreendedora não aparecer, Felipe, 8 horas você já pode começar a sua apresentação, tá? Vamos só aguardar mais um pouquinho. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Então, apresentação dos trabalhos, né? A gente tentar até 2 minutos, deixa esses três aí, né, para uma tolerância, 12 a gente avisa, e após, né, a gente abre para uma discussão rápida sobre os trabalhos, tá bom, gente? Então, vamos só aqui aguardar tempo, né? Falta só uns minutinhos aqui e a gente começa, tá bom? E qualquer dúvida, pode me procurar ou a Alessandra, tá bom, gente? Só aguardar aqui dar o horário e a gente prosseguimos, tá bom? Ah, pessoal, deixa eu só me apresentar rapidinho, né? Eu já entrei assim de forma tão abrupta. Bom, gente, me chamo Nayara, né? Eu sou professora aqui da Universidade Estadual do Ceará, do Vale do Acaraú. Sou também formada em administração pela UFESA, meu mestrado é em Estado, Trabalho e Sociedade, a linha pelo UFPB, e atualmente sou doutoranda da Uninove, né? Da linha de inovação e negócios sustentáveis. E essa sessão que vai me auxiliar é a Marlissandra. Marlissandra, você se apresentar rapidinho, né, para cumprir aqui os protocolos e dar boas-vindas a todo mundo ao evento. A gente já entrou já, o pessoal aí numa discussão para resolver, a gente acabou nem se apresentando. Marlissandra, se apresente, por favor, né, para a sessão. Bom dia, gente. Primeiramente, eu quero desejar uma boa apresentação a todos. Eu sou a Marlissandra, né, assessora de sessão.
e eu sou mestranda em administração pela Universidade Estadual do Ceará e a gente vai conduzir aqui a sessão. Espero que dê tudo certo. Qualquer coisa, a gente está aqui, né, Nayara? Isso, vai dar tudo certo, Marlissandra. Pode ficar tranquilíssimo, viu? Vai dar tudo certo. Então, gente, só mais 5 minutinhos, né? Aí só para aguardar o protocolo aí das questões formais, né? Que temos que seguir aqui. Olá, bom dia. Keiterine, bom dia, querida. Qual é o seu trabalho? O meu é orientação empreendedora em pequenas e médias empresas. Ah, ok, Caterine. O seu trabalho está na ordem. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, né? Eu desejo a você uma ótima Obrigada. apresentação. Pela ordem, o seu trabalho ele é o primeiro, certo? Para Uhum. apresentação. Só te passar algumas orientações para a gente cumprir o horário, né? O rigor. Olha, são 15 Sei. minutos. A gente está pedindo que fique até os 12, né? E os 3 de tolerância. Após as apresentações, a gente vai fazer uma breve discussão sobre os trabalhos, tá? Em blocos de 2 trabalhos e 2 trabalhos. Aí, como você é o primeiro, fica à vontade para já subir sua apresentação né, para a gente não perder Uhum. tempo. Falta só uns 3 minutinhos, né? Então, aí você já pode ir Só, finalizando. só uma questão, desculpa interromper. No caso, ela estaria disposta a ceder primeiro lugar para o Felipe? Isso. Vamos começar com ela primeiro. Se ela tem algum compromisso, será que você poderia ser a Uhum. segunda e o Felipe o primeiro? Só porque ele tem uma demanda Ah, pessoal? Pode... tá certo, sem problemas, Perfeito, obrigada, tá? né? Obrigado, Caterine. Obrigado mesmo. Por Tá nada. bom. Perfeito. Quem está na sala? Professor Eduardo? Oi, bom dia, tudo bem? Pronto, gente. O professor Eduardo é o moderador da sessão. Professor, Bom pode dia, tomar pessoal. o seu posto. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Desejo uma Dia. boa apresentação a todos vocês. E acho que é isso, Nayara. A gente Isso já é só porque nós organizou a ordem estávamos. das apresentações? Ih, já Ah, sim, então tá professor. bom. Tá ótimo. Então é isso, Felipe. Pode dar continuidade aí à sua apresentação. Professor, a gente já tinha conversado com os colegas sobre o tempo, né? 12 minutos, 3 minutos de tolerância e ao final as discussões. O senhor tá de acordo? Sim, estou de acordo. Ok, obrigado, tá, professor? Imagina, eu que agradeço. Felipe, todo seu, fica à vontade. Ah, perfeito, então, perfeito. Bem, primeiramente, bom dia a todos e todas. Meu nome é Felipe Maruyama, eu sou doutor pela Escola Politécnica na USP, né? Esse é um artigo que eu produzi junto com o meu orientador, que é o Mário Sérgio Salerno. Basicamente, a discussão aqui é atribuições de falhas decodificadas, um olhar sobre a jornada empreendedora através do encerramento de uma startup. Basicamente, eu vou passar por 5 pontinhos aqui, tá? Falar sobre a introdução à motivação de forma resumida, falar um pouquinho, algumas definições operacionais, falar um pouco da metodologia, a discussão e os resultados alcançados e as conclusões e as implicações, tá?
Bem, basicamente o contexto da pesquisa ela nasce como parte da tese de doutorado, né, na qual a gente se motivou para a seguinte questão, né? É muito discutido que basicamente a gente sabe que as startups são, pela característica dessas organizações, elas acabam encerrando suas atividades nos 2 primeiros anos de existência, e é um grande número dessas startups que acabam encerrando suas atividades, aproximadamente 90% aí, apesar de não haver uma base que de fato traga, né, uma base que traga essas informações de forma concreta, a gente acabou se baseando aí em algumas informações e alguns relatórios aí de alguns fundos que acabam perseguindo essa discussão. Basicamente, a estrutura desse artigo, ele seguiu um pouco a estrutura da própria tese, né? Basicamente, a gente começou com uma revisão dos sistemas da literatura para entender as principais lacunas. Depois, a gente começou a ter incursões em campo. Essas incursões em campo nos ajudou a ter um processo dialógico junto com a literatura e com outros pesquisadores. Esse primeiro momento fez com que a gente tivesse as primeiras definições operacionais que foram importantes sobre falha e fracasso, porque a gente estava lidando com startup. A gente coletou narrativas públicas a partir de casos reais, fala um pouquinho mais para frente na parte de metodologia. Depois a gente entra de fato na fase de pesquisa de campo, a gente seleciona a amostra que compôs, de certa forma, a estrutura desse artigo aqui, do qual foram 13 startups com 20 informantes. A gente utiliza o método JOIA, que é um método de teoria fundamentada para análise de estruturado de dados, e ao final a gente alcança alguns resultados. Basicamente, né, nesse ponto aqui, trazendo uma parte de lacunas de pesquisa dedicadas às definições operacionais. Primeiramente, a gente percebeu que, de certa forma, a gente identificou ao longo da literatura que existiam limites aí relacionados à abordagem de mitigação de erros e de falhas ao longo do processo empreendedor. Então, de certa forma, as ferramentas, os instrumentos existentes ali, eles acabavam tendo um gargalo em relação a isso. A atual abordagem para compreender a falha ainda ela é restritiva, né, com um olhar muito forte em fatores externos, como o mercado ou internos e erros de gestão, sem considerar uma abordagem ou integrada ou sob uma perspectiva mais subjetivista. Os interesses do tema, ele teve uma ascendência, especialmente em épocas de crise, a temática de falha acaba ganhando um protagonismo bastante grande. E, por fim, mais do que identificar as causas, era identificar como é que os empreendedores e as pessoas constroem as narrativas para, de certa forma, justificar o que aconteceu com elas. A partir desse processo interpretativo, a gente começa a compreender, em certa medida, como é que a falha aconteceu e por que ela aconteceu sob a perspectiva daqueles indivíduos. A gente vai sob uma perspectiva bastante do micro level de análise aqui. Sobre definições operacionais, o primeiro ponto é o fracasso. Como o nosso objeto aqui é startups, as startups elas têm uma tendência a não falir, né, no sentido objetivo da falência. Elas acabam tendo um processo de falha um pouco diferente, por isso que a gente teve que definir esse conceito. Então, a primeira definição é sobre fracasso, que é justamente uma percepção negativa resultante da saída dos empreendedores, tá? Da operação da empresa, seja voluntário ou voluntariamente, decorrente do não cumprimento de objetivos, expectativas iniciais traçados e do mau desempenho econômico, e da limitação de criação de valor em relação a esse processo. Aqui a gente não considerou motivos estritamente pessoais, como a saída de uma empresa pelo fato de eventualmente ter tido alguma questão pessoal, né, a gente considerou aspectos mais macro. E nessa perspectiva, então, a gente olhou, né, no nível de análise a percepção sobre o falhar e também numa perspectiva subjetiva. Então, a gente não olhou a falência de forma objetiva, a gente não olhou a questão exclusivamente só do baixo desempenho econômico, né, porque alguns empreendedores de startups acabam não necessariamente tendo uma má performance econômica, e também, né, a gente também não teve uma questão só dos aspectos ali dos objetivos iniciais traçados, tá? Então, e a gente analisou também, teve uma perspectiva das consequências relacionadas a essa percepção. Sobre o falhar, tá? O falhar seria um processo cumulativo de ações sobre eventos verificáveis e inverificáveis aos empreendedores. A gente dialoga muito com a literatura de incerteza nesse caso, pelo menos a incerteza percebida, que os levaram a deixar o ciclo de geração de valor, né, para entrar numa espiral de declínio de resultados não desejados ou não planejados, provocando assim o encerramento da organização e a saída total dos empreendedores fundadores da operação. Tá? Tendo consequências diretas na vida dos empreendedores sobre a dimensão social, econômica e ou emocional.
Bem, como foi conduzida essa pesquisa? A gente conduziu basicamente entre o período de 2019 até 2025 um conjunto de encontros que a gente chamou de Fail Tech. A falha é bastante estigmatizada, então a gente criou ambientes e redes dos quais os empreendedores pudessem narrar essas histórias em grupos bastante contidos, para que essas experiências pudessem, de certa forma, ser trazidas sem qualquer grande julgamento, que eles pudessem, inclusive, ter uma perspectiva, de compartilhamento desses aprendizados, né? Então, desculpa, de 2023. De 2019 a agosto de 2023 foi quando a gente utiliza essa amostra, os eventos continuaram acontecendo posteriormente. Basicamente, a gente realizou 22 encontros, onde participaram 34 empreendedores, foram mais de 21 horas de entre horas de trocas e conversas, de 7 estados e 1.750 participantes. Esses encontros sempre foram fechados e, basicamente, a gente tinha uma estrutura onde todos os empreendedores seguiam a mesma abordagem de apresentação com as mesmas perguntas. Como foi feita a apropriação e análise de dados? A gente utilizou, como eu trouxe, a teoria fundamentada de Joya, que parte de uma perspectiva indutiva, né, do qual a gente parte tem uma visão particular para o geral, identificando características da relação dos dados. Basicamente, são três grandes, e ela é uma abordagem metodológica centrada no informante, então a gente basicamente pega uma primeira etapa, que a gente chama de primeira ordem, onde a gente vai, de certa forma, entendendo como é que, como vai aglutinando, como esses atores vão falando de uma forma menos abstrata possível, então, literalmente, a gente pega a fala desses informantes. No segundo momento, a gente começa a ter o tema de segunda ordem, do qual a gente começa a aglutinar, né, de certa forma, trechos similares que têm uma certa sinergia. Aqui começa um primeiro momento de diálogo com a literatura, e depois a gente chega na etapa final, que é a dimensão agregada, que de fato é uma versão mais abstrata em relação ao que foi sendo trazido pelos informantes ao longo de todo esse processo. Aqui já dialoga bastante com a literatura, enquanto na primeira a gente vai trazendo uma visão mais purista. E aí, ao final, a ideia é que a gente traga uma perspectiva centrada mais na teoria e explica, a partir desses dados coletados, esses dados qualitativos, uma explicação em relação a esse conjunto de dados. A gente, na verdade, a gente conduziu, tá, basicamente um conjunto de várias perguntas ao longo desse processo. Começou com uma pergunta: quais os fatores e motivações que os empreendedores motivaram em suas narrativas para atribuir a falha? A gente teve um conjunto de subperguntas que foi nos ajudando nesse processo. E depois teve uma segunda etapa, que é como os empreendedores interpretaram esses diferentes fatores que os levaram à falha, tá? Eu acho que só um momentinho, eu vou sair aqui que deu uma travada, peço desculpas. Basicamente, esse processo ele sempre foi muito iterativo, no qual as etapas anteriores retroalimentaram as seguintes alimentaram as anteriores. Esse processo aí, basicamente, fez com que a gente respondesse especialmente as perguntas principais, tá? Resultados alcançados, tá? Basicamente, a gente conseguiu construir uma estrutura no qual a gente mostrou como é que os empreendedores atribuem a construção da falha, né, uma construção de sentido sobre três grandes perspectivas: o que a gente chama de perspectiva voluntarística, que seria a perspectiva no âmbito da organização, como os empreendedores viam e percebiam a falha sob essa perspectiva; a perspectiva subjetiva, em relação a eles mesmos, o que eles entendiam como falha; e a determinística, sobre aspectos e fatores externos. E aí, a partir desse processo, a gente construiu uma tipologia de atribuições de falha dos empreendedores, que alimentou e ajudou a construir um pouco esse processo aqui, que seria o fluxo da falha. Para esse artigo, eu não estou trazendo todos os aspectos que foi identificado ao longo da tese, é só essa parte que está em amarelo aqui, tá? Sobre o significado do falhar. Então, não existe consenso sobre o que é falhar dos empreendedores, e esse foi um ponto importante, né? Que é justamente trazer que a vivência e a experiência da falha, ela tem múltiplas definições, desde entender que pode ser fracassar, chegar ao limite, acabar com a startup, algo não ser adotado, descontinuar a startup ou negócio, parar a startup ou negócio, pausar a operação como induzido, não dar certo, morrer, não atingir os objetivos iniciais traçados, falhar e encerrar a operação do negócio. Então, você construiu uma pluralidade grande de entendimentos sobre o próprio significado do que é falha para os empreendedores, o que nos traz aí uma dimensão bastante interessante sobre como eles enxergam aquele evento específico. A partir disso, a gente também chegou nessas macrocategorias aqui, né? A gente, como eu trouxe, a gente utilizou muito esse fluxo para a gente conseguir criar essa macrocategoria da tipologia de falha. Então, a gente criou, sobre a codificação de segunda ordem, um conjunto
de categorias segurando da ordem, onde nos conseguiu, nos fez, de certa forma, ter elementos aí, evidências para construir e contribuir com essas macrocategorias que estavam previstas na literatura, que seria a perspectiva subjetiva, a determinística e a voluntarística. E essa categorização de segunda ordem nos deu essa base. A partir disso também a gente trouxe um conjunto que a gente chamou de desencadeador de falha, que são aqueles eventos exógenos, endógenos e subjetivos que trazem aí sob a perspectiva dos empreendedores. Sobre isso a gente então identificou 7 atribuições de falhas que se desdobraram respectivamente nos números correspondentes. Então, 7 atribuições, 7 desencadeadores, 24 atribuições, 24 desencadeadores de falhas voluntarísticas, 7 atribuições de falha sob a perspectiva determinística e 7 desencadeadores de falha na perspectiva determinística, o que nos fez chegar numa tipologia de 38 desencadeadores de falha, que basicamente são o que os empreendedores interpretaram, o que pode tê-los levados a falhar, tá? Sob a perspectiva subjetivista, basicamente, a gente traz e identifica 3 grandes dimensões aí sob a perspectiva subjetivista, que seria a falha por desmotivação, a falha por desencanto e a falha por teimosia, né? Então, aqui a gente traz um descritivo de cada uma delas. Sob a perspectiva determinística, a gente encontra a falha de gerenciar a complexidade tecnológica externa, a falha relacionada à complexidade ou crise do setor e a falha em relação a aspectos legais e regulatórios. E sob a perspectiva voluntarística, que seria a perspectiva que acabou tendo o maior peso dentro dessa pesquisa, a gente percebeu e identificou a falha de estruturação de equipe, a falha em gestão operacional administrativa, a falha em identificação de clientes de mercado, que representou, de certa forma, aí, as dimensões agregadas em relação a essa perspectiva, tá bom? Aqui, né, a título de apresentação, a gente não trouxe todas as 38, justamente que ela está no artigo, né? Aqui a gente acabava esgotando todo o assunto. Então, só trazendo mais ou menos um exemplo de como funcionou esse processo, né? Então, a gente vai ter, entendo lá, da segunda ordem, a gente agrupou nas dimensões agregadas e, de certa forma, trouxe ali uma breve explicação de cada uma delas. Sobre as conclusões e implicações para a teoria e na prática. Primeiro ponto, opa, desculpa, 3 primeiros pontinhos em relação à teoria, tá? A gente tem uma confirmação da propensão dos empreendedores de se responsabilizarem internamente pelos insucessos, tá? Basicamente, Felipe, 85% de todos. Opa, perdão, só para avisar que deu 12 minutos, tá? Tem 3 minutos a mais. tá, perfeito. Estou encerrando aqui. Obrigado, Alessandra. A gente basicamente tem 85% das atribuições quantificadas, tá? Sob a perspectiva voluntarística e subjetivista. As percepções e as emoções do próprio empreendedor têm um papel central quando discutimos a temática da falha empreendedora, e a gente também reforça o papel das atribuições das narrativas como uma forma de construir e entender a experiência da falha. Sob a perspectiva prática, a gente conseguiu constituir os espaços, o Failtech, que se tornou um espaço permanente, perene, para compartilhamento de falha empreendedora e a superação do estigma. Então, o Failtech se tornou uma prática corrente. A gente identificou 38 eventos que podem atuar como desencadeadores de falha, então a gente consegue, de certa forma, atuar de forma endereçada sobre esses aspectos. E, por fim, a falha empreendedora, embora comum, ela raramente é considerada como estratégia de saída desde o início da jornada empreendedora. Então, isso também foi uma implicação prática para o estudo, tá bom? Bem, pessoal, queria agradecer aqui muito pela explanação e fico à disposição aí, agradecer aí por todas pela atenção, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Professor, Eduardo, você prefere falar agora, ou dos 5 minutos agora, ou deixa para o final tudo? Se ninguém tiver problemas com o tempo, eu acho que fica mais produtivo se a gente deixar para o final. Mas se vocês determinarem aí uma lógica diferente, para mim também tudo bem. E que eu acho que quando a gente fala logo depois de uma apresentação, acaba que as últimas podem ficar mais corridas, né? Embora a gente esteja bem no tempo aqui. Mas de qualquer forma, quero parabenizar o Felipe, pelo trabalho, muito interessante, muito bem formado na fundamentação teórica, na metodologia. Também conheço o trabalho do Felipe e do professor Salerno, então não poderia esperar nada diferente.
Mas eu deixo meus parabéns aqui e acho que a gente pode ir para o próximo. No final a gente faz todos os comentários, então. Perfeito. O próximo seria, então, o orientação empreendedora em pequenas e médias empresas e sua relação com literacia financeira, midiática e decisão racional, certo? Isso. Eu já compartilho agora? Isso? Sim, pode compartilhar, tá? Tá. Pronto. Tá tudo certo? Posso começar? Tudo certo. Pode começar. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Keiterine. Nós somos a equipe desse trabalho, né? Nós somos do estado do Ceará. Esse trabalho, ele é fruto da dissertação de mestrado do autor César Lopes da Parte. Na Unifor, ele foi orientado pela professora Keisa Macena e eu entrei na contribuição desse trabalho para adequá-lo para o Congresso, né? Ele é fruto de uma dissertação. E o título, né, como nós já falamos, é Orientação Empreendedora em Pequenas e Médias Empresas e sua relação com literacia financeira, midiática e decisão racional. Perdão, Keiterine, não está no Sim, modo de apresentar? não tá? Mas se tiver dando para ver, acho que tá tudo bem, né? Ele tá. Sim, não está no modo apresentação. Se você quiser continuar assim, não tem problema. Dá para ver bem seus slides, mas ele está aparecendo os slides pequenininhos aqui do lado. Tá no modo, para nós está no modo edição. Se você tiver com duas Entendi. telas, provavelmente estava compartilhando uma tela que não era a que você estava imaginando. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Mas eu acho que a gente não precisa perder tempo com isso, não. Vamos lá, do Uhum, jeito que estava, a gente consegue ver. uhum. Agora tá da forma correta. Tá Agora certo? deu Ah, certo, tá viu? bom. Obrigada. Obrigada, gente. Sim, os primeiros conceitos na introdução, né? Espera-se que gerentes e empreendedores tenham capacidade de compreender, analisar, gerenciar e tomar decisões sobre as condições financeiras da empresa, né? Essa é importante, a importância da tomada de decisão, especialmente em pequenas e médias empresas, que é o que nós vamos falar nesse trabalho, né? E esse estudo propõe que a combinação da literacia midiática e financeira capacita os gestores a tomarem decisões mais fundamentadas. O objetivo dessa pesquisa é analisar a influência da literacia financeira e midiática e do estilo de decisão racional do empreendedor na orientação empreendedora em pequenas e médias empresas. Para atingir esse objetivo, né, o estudo é de abordagem quantitativa, por meio de modelagem de equações estruturais, para análise de construtos, e uma amostra de 127 fundadores e gestores de pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias empresas ele têm um papel fundamental nos pilares da economia, né? São muito importantes na estrutura do nosso país. São responsáveis pela criação de 52% dos empregos de carteira assinada e geração de 27% do PIB. No entanto, enfrentam uma série de desafios nas suas operações à medida que navegam num cenário empresarial altamente competitivo e com recursos limitados, né? Então, passando para os conceitos do referencial teórico, a orientação empreendedora, ela se refere à disposição de uma organização para adotar processos, práticas e decisões que se destacam pela inovação, que é a introdução de novas ideias, produtos, serviços, tecnologias e métodos de produção, né? A disposição de assumir risco, que é engajar-se em projetos e processos que envolvem a possibilidade de falha, riscos financeiros e técnicos, operar em ambientes incertos. E também de ser proativa, que é buscar novas oportunidades, desenvolver novas habilidades, recursos e capacidades. Essa seria a orientação empreendedora aplicada numa empresa, né? E a tomada de decisão é um aspecto fundamental para a gestão empresarial.
A decisão racional, que é o que nós vamos falar nesse trabalho, né, é fundamentado na análise lógica de informações envolvendo a consideração de alternativas e a escolha da mais apropriada, com base em critérios objetivos, transcorrendo por diversas etapas. Para as pequenas e médias empresas, a decisão racional é relevante, pois auxilia na redução de incerteza, minimização de riscos, aumento da eficácia das decisões. E aqui a gente destaca a primeira hipótese do trabalho, né, que é a decisão racional influencia positivamente a orientação empreendedora dos gestores de pequenas e médias empresas. Falando da literacia, nós vamos citar, né? O autor Atkinson destaca a falta de habilidades de gestão e baixa literacia financeira como obstáculos significativos para o desenvolvimento e crescimento de pequenas e médias empresas. Outros autores também falam do conceito de literacia financeira, como a compreensão e conhecimento de produtos financeiros, instituições, habilidades pessoais, gestão de dinheiro, a capacidade de obter, compreender e avaliar informações para tomar decisões financeiras conscientes. Considerando isso, né, tem a nossa segunda hipótese, que é a literacia financeira influencia positivamente a decisão racional dos gestores de pequenas e médias empresas. E tratando da literacia midiática, ela é definida como compreensão, produção e negociação de significados em uma cultura permeada por imagens, palavras e sons. O objetivo é desenvolver no indivíduo uma relação crítica e autônoma com todos os meios de comunicação. E para as pequenas e médias empresas abrirem novos negócios, né, alcançarem suas metas, é necessário que os empreendedores tenham essa literacia digital, né, e midiática para utilizar as redes sociais, o comércio online, muitas coisas que, principalmente, né, nos últimos anos, têm crescido bastante nos meios digitais e virtuais. E assim temos a terceira hipótese do trabalho, que é a literacia midiática influencia positivamente a decisão racional dos gestores de pequenas e médias empresas. E assim fica o modelo teórico do trabalho, né? A decisão racional influencia na orientação empreendedora e a literacia financeira, a literacia midiática influencia positivamente a decisão racional, considerando em orientação empreendedora, né, os conceitos de inovação, proatividade, orientação ao risco e orientação para o futuro. Na metodologia, essa pesquisa foi descritivo, né, de método quantitativo, realizado por meio de questionários. Os questionários foram aplicados a gestores e empreendedores de pequenas e médias empresas. Foi feito pelo Google Forms, né, enviado por redes sociais, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, né. Teve 6 sessões abrangentes pela escala Likert de 5 pontos. Além disso, tinha itens sociodemográficos e perguntas sobre o público-alvo, né, para classificar as pequenas e médias empresas. O período de coleta foi entre 24 de julho e 11 de agosto de 2024. Foram coletadas ao total 331 respostas. Após o tratamento de dados, que era justamente o enquadramento como pequena e média empresa, a amostra ficou composta por 127 participantes. E o público-alvo foi sócio, empresários, empreendedores e gerentes financeiros de pequenas e médias empresas. Aqui eu coloquei a tabela das escalas e construtos, né? Essa é a seção de literacia financeira, a seção de literacia midiática, seção de decisão racional e de orientação empreendedora, né? Tem os itens do questionário. E a gente, partindo para a análise dos resultados, aqui seria o perfil da amostra, né? A maioria dos respondentes são do sexo masculino, a idade entre 41 e 50 anos, escolaridade de pós-graduação ou especialização. A maioria era o único proprietário, né? O empresário da pequena empresa, seguido de empresário com sócio. A maioria dos respondentes era do estado do Ceará, mas seguido também por São Paulo, Bahia, Minas Gerais, outros estados, né? E tem os dados também do faturamento de cada empresa, né? Que participou da entrevista, do questionário, respondeu o questionário. Eu trouxe aqui algumas tabelas dos resultados do modelo de pesquisa, né? Mas eu queria falar um pouco mais da
da análise, da discussão, né, dos resultados. Mas aqui está a tabela do Wofford-Cronbach, critério Fornell-Larker, os números. Aqui, nessa tabela e nesse resultado também, os resultados apontam que o critério de validade discriminante não é atendido para discriminar as variáveis literacia midiática e financeira. Decidiu-se manter essas variáveis no modelo de mensuração, mas lá no resultado a gente vai entender melhor, né, como como foi aceito isso nas hipóteses. E aqui o resultado no modelo de pesquisa, as hipóteses foram testadas, obtendo-se os resultados apresentados na tabela 6. As hipóteses H1 e H2 foram suportadas e a hipótese H3 foi rejeitada. A hipótese H1, que é a decisão racional influencia positivamente a orientação empreendedora dos gestores de pequenas e médias empresas, foi suportada, apresentando um coeficiente positivo e significante. O resultado indica que o estilo de decisão racional tem influência positiva na orientação empreendedora. A hipótese 2, que tem a ver com a literacia financeira, né, influenciar a decisão racional, foi suportada, apresentando também coeficiente positivo significante, indicando que a literacia financeira tem influência positiva no estilo de decisão racional. Dado que houve a multicolinearidade entre a variável literacia midiática e literacia financeira, a hipótese 3 não foi suportada. Observa-se que a literacia financeira teve uma influência mais relevante no estilo de decisão racional do que a literacia midiática. E assim ficou o resultado do modelo estrutural, né, do teste de hipótese. Na discussão dos resultados, né? Esta modelagem revela que a orientação empreendedora é influenciada positivamente pela decisão racional, ratificando assim a cultura de cultivar uma mentalidade empreendedora como parte integrante do desenvolvimento organizacional das pequenas e médias empresas. A literacia financeira influencia positivamente a decisão racional, pois as pequenas e médias empresas são particularmente vulneráveis aos efeitos de más decisões financeiras devido ao seu acesso limitado aos mercados financeiros e às fontes alternativas de capital. Os gestores com uma forte compreensão dos conceitos financeiros são mais propensos a utilizar demonstrações financeiras e tomar decisões financeiras informadas, melhorando em última análise o desempenho da sua empresa. A modelagem desse estudo apresenta relações significativas entre as variáveis que foram estudadas. Entretanto, a relação entre literacia midiática não apresentou efeito significativo no estilo de decisão racional. A falta de um efeito significativo é uma questão que merece maior investigação, dada a importância potencial da avaliação crítica da mídia para uma tomada de decisão eficaz. Uma possível explicação pode ser que, no contexto específico do empreendedorismo, a capacidade de avaliar criticamente as informações da mídia pode ser menos crucial do que a capacidade de entender e gerenciar finanças pessoais, que está mais diretamente relacionada ao processo racional de tomada de decisão. Considerando que na pesquisa os dois tipos de literacia foram Catherine, avaliados. Oi? perdão, é só para avisar que se passaram 12 minutos, tá bom? Certo, terminando. A literacia financeira se mostrou mais relacionada à decisão racional do que à midiática. Então, esse é o principal resultado, né? Na comparação com os dois, a literacia financeira teve influência no estilo de decisão racional e o estilo de decisão racional influencia a orientação empreendedora. Porém, nessa comparação, a gente não pode afirmar o mesmo sobre a literacia midiática, né? Esse estudo contribui para a compreensão da literacia financeira como fonte de informações para a tomada de decisão e destaca-se a importância da educação financeira contínua para os gestores de pequenas e médias empresas, para potencializar a tomada de decisão baseada em análise de dados e informações, para correr riscos, inovação e desenvolvimento empreendedor, né? Sugere-se como oportunidade de estudos futuros, uma relação entre literacia midiática e inteligência artificial, talvez, né, ou outros conjuntos de informação para entender a literacia midiática de outra maneira, né? Que não foi com a comparação com literacia financeira. E nós vemos uma necessidade implícita de investimento contínuo em educação financeira, tais como internalizar conceitos em finanças empresariais, como a capacidade de preparar relatórios financeiros, calcular juros, gerenciar fluxo de caixa, né? Todo esse conhecimento para elevar a orientação empreendedora e promover sustentabilidade melhor desses empreendimentos, que são as pequenas e médias empresas. Que tem algumas referências
do trabalho. E é isso. Obrigada. Obrigado, Caterine. Obrigada a você. Vamos Obrigado, passar para o Caterine. outro. Desculpa, professor. Não, obrigado, Caterine. Parabéns pela apresentação do trabalho. Assim como no primeiro, a gente deixa os comentários para o final, tudo bem? Tá certo. Obrigada. O próximo trabalho é Vozes do Empreendedorismo Feminino, Desafios, Superações e Perspectivas Futuras de Mulheres Empreendedoras em Mato Grosso. Tudo certo aí para começar? Tudo certo. Certo. Estão conseguindo já visualizar? Sim, perfeitamente, tá? Tá ótimo. Reforço o meu bom dia, quando eu dei bom dia que o professor Eduardo ainda não estava conosco. Eu me chamo Leide Mara, sou professora aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso e atualmente estou cursando doutorado na Uninove, doutorado em administração. Sou orientada pela professora Vânia Maria Jorge Nassif. E este artigo nós escrevemos especialmente para o SEMEAD, para que a gente pudesse ter algumas contribuições e avançássemos com ele, quem sabe visando uma revista. Este artigo eu fiz também com a colaboração dos meus colegas, das minhas colegas de doutorado, a Nayara, a Juliane e a Tatiana. Nós somos todas alunas orientadas aí pela professora Vânia na Universidade 9 de Julho. Esse artigo tem como tema Vozes do Empreendedorismo Feminino, Desafios, Superações e Perspectivas Futuras para mulheres empreendedoras em Mato Grosso. Ele foi feito com mulheres empreendedoras aqui de Nova Mutum, e eu vou detalhar um pouco mais como isso foi feito, como esse estudo foi feito. Nós escolhemos esse tema porque o empreendedorismo feminino é uma das áreas, é a minha área de estudo no doutorado, e hoje no Brasil o empreendedorismo feminino vem ganhando cada vez mais notoriedade. Atualmente, o dado aí de 2024 mostra que 13 milhões de mulheres estão envolvidas em algum tipo de atividade empreendedora, e aqui no Mato Grosso isso não é diferente. Nós temos a cada ano que passa, esse número se tornando mais expressivo. As mulheres que decidem estar à frente dos seus próprios negócios, elas enfrentam desafios que, inclusive, a literatura já aborda bastante isso, alguns desafios que são bem conhecidos e outros que vão mudando com o passar do tempo, né? Mas, como exemplos aqui, nós temos o desafio de fazer a gestão do próprio negócio, um desafio que é bastante recente, que é a necessidade de exposição para promover os produtos e serviços, né? Então, diariamente, praticamente, elas precisam estar nas redes sociais, divulgando o que a sua empresa oferece. Por conta desse excesso de informações e tarefas, também surge o desafio da procrastinação, da gestão de pessoas nesses ambientes organizacionais e também a limitação de recursos financeiros. No entanto, essas mulheres apresentam bastante resiliência, né, perseverança, e elas acabam buscando estratégias para superarem esses desafios. Então, para cada um dos desafios que surgem, elas procuram novos caminhos para que eles sejam superados e que elas consigam seguir à frente dos seus negócios, projetando um futuro que vai além, um futuro que tem objetivos que vai além da lógica econômica. Isso é muito perceptível no empreendedorismo feminino. Então, diante desse contexto, a questão de pesquisa é quais são os principais desafios, estratégias de superação e perspectivas futuras das mulheres empreendedoras de Nova Mutum. E nós pensamos nesse artigo porque, especialmente, o empreendedorismo aqui no Mato Grosso, o empreendedorismo feminino no Mato Grosso, ainda não é um campo muito estudado. E essas mulheres que fizeram parte desse artigo, elas são integrantes da Associação Meninas de Negócios. É uma associação que surgiu aqui no município que eu moro, que é Nova Mutum. É um município que dá mais ou menos 240 quilômetros da capital, que é Cuiabá. E essa associação surgiu com o intuito de mobilizar essas mulheres empreendedoras aqui do município.
Como eu sou professora de empreendedorismo na universidade, nós iniciamos essa mobilização. Essa associação hoje é formalizada e ela já conta com a participação de mais de 700 mulheres empreendedoras aqui de diversos segmentos aqui da cidade. E como objetivo, esse artigo teve analisado os principais desafios, as estratégias de superação que elas adotaram e também quais os objetivos futuros que essas mulheres possuem. No referencial, então, nós trazemos o que a literatura já aborda sobre esses desafios e superação no empreendedorismo feminino. Foi perceptível que alguns, depois ali eu vou apresentar, mas alguns que as mulheres responderam, apontaram aqui na pesquisa, eles vão ao encontro do que a literatura já aborda, então, os fatores socioculturais, né, a questão de ser mulher, às vezes ter alguma resistência, falta de confiança, né, de alguém próximo ou da comunidade, pelo fato dela ser mulher e estar à frente do seu próprio negócio. E elas também enfrentam outros desafios, como a dificuldade no acesso ao crédito, a falta de conhecimento sobre a gestão do negócio, outro muito conhecido, que é o desafio de lidar com a rotina familiar, né, com marido, filhos, e também estar com a missão aí de fazer a gestão do negócio, de fazer a gestão de pessoas dessa empresa que ela conduz. Mas, como eu disse, mesmo diante desses vários desafios, essas mulheres buscam estratégias, né? Então, elas buscam habilidades técnicas, elas buscam um suporte familiar, ou como alguns autores pontuam, como rede de apoio, para conduzir esse negócio, levando da melhor maneira possível. Hoje, elas buscam também formações, mentorias e, especialmente, parcerias que possam fazer com que elas superem esses desafios. E no empreendedorismo feminino, nota-se também que, quanto aos objetivos futuros, elas pensam em ações, pensam em objetivos que transcendem a mera lógica econômica. Como alguns autores pontuam, pela sensibilidade das mulheres, né, frente a esses negócios, elas possuem também aspirações que são de ordem pessoal, social e ambiental. Inclusive, uma das coisas que nós pontuamos no artigo foi esse alinhamento de alguns dos objetivos das mulheres com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse artigo ele foi conduzido por uma metodologia qualitativa, exploratória e descritiva. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas. Nós fizemos um roteiro semi-estruturado, pautado na literatura, e as entrevistas, quem realizou fui eu, elas foram individualizadas, presenciais e aconteceram em abril de 2025. Como eu disse, essas mulheres participam da Associação Meninas de Negócios, e essa associação, ela promove vários eventos, formações, reuniões, para que essas mulheres compartilhem as suas aflições, os seus desafios, e juntas elas se apoiem, né? Onde uma fala o que fez e deu certo, ou o que fez e não deu certo, e elas formam ali uma grande parceria nessa associação para poder fortalecer e superar os desafios aí à frente dos seus negócios. Então, a diretoria dessa associação repassou as 10 mulheres que tinham uma participação mais assídua nas ações que são desenvolvidas pela associação e que tem essa capacidade de mobilização de outras mulheres para participar dessas associações, né, que oferecem um suporte para outras mulheres que, assim como elas, também possuem os seus desafios e que também possuem muitas ações que foram assertivas e que são válidas de serem compartilhadas com outras mulheres empreendedoras. Então, depois que essas entrevistas foram realizadas, os dados foram analisados, né, e as informações foram analisadas de acordo com a proposta de Bardan. As mulheres que participaram desse estudo, todas elas residem em Nova Mutum. E é interessante pontuar que Nova Mutum é um município bem jovem, ele possui 38 anos, 37 anos, né, que foi colonizado. Ele possui uma população, pelo menos na última estimativa que nós tivemos, de uma média de 61 mil habitantes. E a economia aqui da região ela é bastante voltada ao agronegócio.
Inclusive, a maioria dessas mulheres que foram entrevistadas, elas são mulheres que possuem um perfil de terem iniciado seus próprios negócios, mas por uma questão de oportunidade do que por necessidade. É um município jovem, ainda carente, né, de vários tipos de negócios, e elas que são de família que estão envolvidas com o agro tiveram essa percepção, né, de não querer ficar somente em casa, e que elas viram também que a cidade precisava de algum tipo de comércio, que oferecesse um produto ou serviço que ainda não tinha aqui. Então, elas visualizando essa oportunidade, iniciaram seus próprios negócios. Hoje, aqui em Mutum, nós temos aí uma média de 8.000 empresas que são registradas, a maior parte delas ligada ao segmento de serviços, e essas mulheres que foram entrevistadas, nós tivemos algumas ligadas ao segmento de serviços e outra com vendas de produtos. Mas, basicamente, quando se fala em serviço das que foram entrevistadas, nós estamos falando de academia, de imobiliária, de centro estético, enfim, esse tipo de segmento. E as que são de comércio, está ligada à venda de roupa, de sapato ou de algum produto alimentício. A maioria dessas mulheres, elas são casadas, apenas uma que ainda é solteira e uma que está divorciada, possuem idade entre 28 e 64 anos, como eu disse, predominantemente no setor de serviços, e negócios que são jovens por até acompanharem essa questão do município. A maioria possui negócios com menos de 5 anos de existência e apenas duas que possuem negócios com acima de 10 anos, que iniciaram aqui, que são pioneiras aqui em Nova Mutum. Os principais desafios que são enfrentados por essas mulheres hoje envolvem a gestão do negócio, então elas iniciaram algo e que elas não faziam, não tinham muita ideia de como iriam fazer a gestão desse negócio. Elas apontaram, inclusive, que pela rapidez das informações, pelo uso de tecnologias, que algumas delas não possuem habilidade para isso, elas se sentem, às vezes, um pouco perdidas em como vão conduzir esse negócio, uma dificuldade em ter uma visão sistêmica. E por isso, hoje, elas procuram, uma das estratégias que elas adotam é a participação em cursos e mentorias, especialmente em mentorias que as fazem a ter esse olhar realmente de empresária à frente do seu próprio negócio. Um outro desafio que apareceu foi a exposição para promover o negócio, então elas externalizaram que se sentem, às vezes, cansadas de todos os dias terem que estar nas redes sociais ou participarem de algum evento, que às vezes não é um dia muito bom para elas, mas que ainda assim elas precisam estar lá se expondo e vendendo, porque se elas não fizerem isso, elas não conseguem atingir os seus Edmara, objetivos. Já perdão, foi? é só para falar que tá com 12 minutos, tá? Olha só, então tá bom, obrigada. Por nada. Então, nós tivemos também a questão da procrastinação e sair da zona de conforto, que é um desafio para elas. Gerir pessoas como profissionais, esse acredito que seja um desafio aí para a maioria dos empresários atualmente. E as dificuldades financeiras, que nós tivemos uma estratégias bem interessantes. Aqui isso tem acontecido bastante, que é a busca de parcerias de pessoas como investidoras para esses negócios. Para o futuro, o que elas mais desejam, nós classificamos em 3 objetivos futuros macros, que elas buscam o crescimento e a expansão desses negócios, como, por exemplo, a criação da marca própria de alguns produtos, o aprimoramento da gestão, então elas pretendem, o que elas buscam é não aumentar o negócio em termos de estrutura, mas elas pensam em agregar valor ao que elas já oferecem. E como propósito pessoal e familiar, apareceu a necessidade de realizar a sucessão familiar, especialmente para esses negócios que já estão há mais de 10 anos, e ter mais tempo com a família, que isso foi algo que apareceu como um objetivo futuro para todas as mulheres. Então, aqui nós vemos que, onde a pesquisa foi desenvolvida, né, ao dar voz para essas mulheres de um estado como Mato Grosso, revela que a realidade do empreendedorismo feminino ela não se prende somente aos números. Nós temos, sim, uma quantidade maior de mulheres envolvidas com alguma atividade empreendedora, mas que elas enfrentam vários desafios e que precisa, além de ter o esforço individual, é lógico, para superar, precisa também que haja um apoio
da sociedade, do poder público, enfim, para que elas se sintam mais seguras em prosseguir. Algumas perspectivas futuras apontadas por essas mulheres, elas não estão apegadas somente à questão econômica, mas a gente já percebe uma preocupação com cunho pessoal, com cunho social, e é importante a gente reconhecer o que essas mulheres precisam, o que elas vêm fazendo, para que a gente consiga ter iniciativas, como é o caso dessa Associação Menina de Negócios, que elas participam, para que elas se sintam mais confiantes, que elas tenham mais autonomia e consigam permanecer à frente desses negócios, garantindo a sustentabilidade deles. Algumas referências aqui que nós utilizamos, e é isso, agradeço a atenção de vocês. Muito, muito bom, Lady Mara. Obrigado pela apresentação. Obrigada, professor. Também não poderia esperar, assim como eu falei do Felipe, eu esqueci de falar para a Keiterine, também da orientadora dela, com quem eu tenho bastante admiração pelo trabalho, fomos contemporâneos no doutorado, no mestrado, e também bastante admiração pela sua orientadora, Lady Mara, que está aparecendo aqui, ó, quietinha, tô vendo aqui no canto do vídeo, mas não poderia esperar nada diferente de um trabalho orientado pela professora Vânia. Então, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, e acho que deixaremos os comentários, ó, as discussões para o final, né? Parabéns, Lady Mara. O nosso próximo e último trabalho a ser apresentado é A Pobreza e Prática Empreendedora e o que diz a produção científica. Tudo certo? Tudo certo, vou compartilhar. Certo. Conseguem ver? Sim, mas não está apresentando. Não tá daquele jeito, né? Entendi. Agora foi. Agora foi. Perfeito. Bom dia, meu nome é Jéssica, sou mestranda do curso de Administração pela Universidade Federal de Sergipe, e graduada também pela Universidade Federal de Sergipe. Esse artigo ele foi desenvolvido junto com os professores Rubio Correia e Gustavo Carvalho. Ele é parte da minha dissertação, né, que ainda estou desenvolvendo. Então, a primeira parte, essa revisão sistemática da literatura, sobre pobreza e prática empreendedora, o que diz a produção científica. Não está passando, né? Foi. A temática da redução da pobreza, ela é um tema muito discutido na academia das ciências sociais, principalmente pelo número de pessoas que vivem em situação de pobreza. Esse relatório do Banco Mundial de 2024, ele traz que 1,1 bilhão de pessoas vivem em situação de pobreza, e aqui no Brasil, 20,6 milhões de brasileiros vivem nessas situações. O Banco Mundial também observa que a redução da pobreza ela desacelerou nos últimos anos, ela vinha tendo uma tendência para diminuir, e desacelerou nos últimos anos, principalmente depois da Covid. Possível notar também que algumas regiões do globo, elas ainda concentram um número expressivo de pessoas em extrema pobreza, principalmente na África e Ásia, e por isso a gente encontra uma quantidade de estudos muito grande relacionada ao tema nesses locais. A redução da pobreza ela também continua sendo uma prioridade de muitas organizações internacionais, inclusive a erradicação da pobreza é o primeiro Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, dentre os 17. E muitos governos, principalmente aqueles de países em desenvolvimento, eles têm adotado o empreendedorismo como uma estratégia de geração de emprego e renda para aquelas pessoas que vivem nesses países. Só que tem uma controvérsia ainda na literatura, porque parte dela destaca que o empreendedorismo é sim um fator relevante na mitigação da pobreza, mas que outros autores identificam que para que esse empreendedorismo possibilite efetivamente a superação da pobreza, é necessário identificar e considerar múltiplos fatores contextuais.
Diante disso, o problema de pesquisa que surge é de que maneira a produção científica sobre o empreendedorismo em contextos de pobreza tem sido estruturada em eixos temáticos e quais lacunas para futuras investigações ainda persistem. O objetivo deste artigo foi mapear a produção científica que aborda o empreendedorismo em contextos de baixa renda. Para isso, uma análise sistemática foi realizada a fim de identificar os principais eixos temáticos associados ao tema e também propor uma agenda de pesquisa voltada a futuras investigações. Nessa parte do referencial, né, que a gente traz o empreendedorismo em contexto de baixa renda, são abordados alguns aspectos relacionados a esses empreendedores. Um deles, e o primeiro, é a definição do empreendedorismo em relação ao relatório GEM de 2023, que destaca o empreendedorismo como sendo uma iniciativa de criação de um novo negócio, seja ele relacionado a novas empresas, empresas estabelecidas ou atividades autônomas individuais. Além disso, em contextos onde há uma escassez de oportunidade de trabalho, o empreendedorismo ele surge como um meio para quebrar o ciclo da pobreza e também auxiliar essas pessoas na obtenção de renda. Além disso, o GEM também destaca as duas motivações para empreender, seja ela por necessidade ou por oportunidade, e é possível perceber que uma boa parte desses empreendedores que vivem nesses contextos empreendem por necessidade. Nesse tópico também a gente traz a definição da pobreza de acordo com o Banco Mundial. Além disso, algumas motivações para empreender nesses contextos de baixa renda, que são eles empreendem por necessidade, mas também tem artigos que trazem que esses empreendedores, apesar de viver nesses contextos e empreender por necessidade, muitos deles conseguem escalar seus negócios, né? Eles são motivados a empreender para reduzir as incertezas da vida e aumentar as opções de trabalhos disponíveis aos indivíduos. Por fim, nesse tópico, destaca-se também os desafios enfrentados por esses empreendedores, como escassez de recursos, nível baixo de escolaridade, pressões internas, ausência de rede de apoio e falta de habilidades importantes para o desenvolvimento do empreendimento. Como abordagem metodológica, esse artigo ele foi de uma abordagem qualitativa e exploratória, buscando compreender um campo que, embora crescente, ele ainda carece de uma sistematização e consolidação teórica. Foi realizado por meio de uma revisão sistemática, utilizando o método de ordinatio na seleção dos artigos, e foi realizada uma busca na base da Web of Science. Aqui eu trouxe as etapas, né, desenvolvidas na seleção do portfólio de artigos. Trouxemos primeiro a delimitação do tema, depois a escolha da base da Web of Science, e uma query de pesquisa foi elaborada. Escolhemos o método de ordinatio, e após o download dos artigos, a gente fez a leitura dos títulos para delimitar. Após a leitura dos títulos, a leitura dos resumos, e com isso foi calculado o índice ordinatio, que ele leva em consideração o fator de impacto dos periódicos, o número de citações do artigo e o ano de publicação. A partir daí, teve um ranking de artigos, né? E, por fim, escolhemos 30 artigos com maior relevância de acordo com esse índice que foi calculado. E a análise dos artigos e da revisão sistemática. Diante disso, os resultados, né, dessa revisão sistemática, a partir desse portfólio selecionado, foi possível identificar que a maioria dos artigos eles têm de autoria múltipla, então somente um artigo foi de autoria única. Eles se concentram em sua maioria em contexto da África, China e Índia, principalmente pela quantidade de pessoas que vivem nessas situações nesses países. Outro achado também foi que a China é um dos países que mais cooperam, né, com a redução da pobreza no mundo, utilizando o empreendedorismo. Há uma diversidade metodológica dos trabalhos, refletindo a complexidade e o caráter emergente da temática investigada. Verificou-se também um avanço contínuo das publicações a partir de 2005 e teve um destaque
com aumento expressivo no período da pandemia da Covid-19. Além disso, foi possível agrupar esses artigos em categorias analíticas que refletem os principais enfoques teóricos recorrentes dos estudos. Foram 4 categorias que conseguimos agrupar os artigos. A primeira categoria são as características do empreendedorismo em contextos de baixa renda, que ele visa compreender o cenário do empreendedorismo em contextos de baixa renda, e esses autores, eles aprofundam a compreensão do processo de ação empreendedora na base da pirâmide em países de desenvolvimento. Dentro dessa categoria tem outros autores, né? E eu trouxe um de cada categoria para melhor entendimento. A outra categoria é o empreendedorismo e a redução da pobreza, que foca na análise do empreendedorismo como instrumento para a redução da pobreza. Alguns autores nessa categoria, eles defendem o papel efetivo do alívio da pobreza, outros apontam que o empreendedorismo, nesses contextos, garante apenas a sobrevivência dos indivíduos, mas não promove crescimento econômico sustentável. Por exemplo, quando um desses empreendedores não sobrevive do seu negócio, mas não consegue agregar funcionários e nem alavancar o seu negócio. E há também autores que oferecem uma visão mais abrangente sobre a temática, destacando os diversos fatores que mediam essa relação. A outra categoria foi o empreendedorismo feminino em contexto de baixa renda, que analisa como o empreendedorismo pode atuar como um instrumento de superação da pobreza entre mulheres nesses contextos vulneráveis. Os estudos investigam os potenciais emancipatórios, os limites estruturais e os efeitos sociais da inserção feminina em atividades empreendedoras. Os autores, em 2010, analisaram o empreendedorismo feminino em um contexto de pobreza dentro de uma sociedade patriarcal e identificaram características fundamentais nessas mulheres empreendedoras. Outra categoria e última, né, são as dinâmicas setoriais e estratégias emergentes no empreendedorismo em contexto de pobreza. E nessa categoria é abordado como o empreendedorismo em contexto de pobreza a partir de diferentes recortes setoriais, como o turismo e agricultura, bem como estratégias emergentes ligadas a programas de incentivo, inovação, tecnologia e exploração de oportunidades. Os autores também investigaram as percepções dos moradores pobres de Elmina, em Gana, sobre como o turismo ele pode ser uma fonte de subsistência. Trouxemos também Caminhos para o Futuro, a agenda de pesquisa sobre empreendedorismo em contexto de baixa renda. No artigo tem todos os outros e eu trouxe esses 3. Aldejane e Marlow, em 2010, eles propõem que pesquisas futuras explorem atitudes em relação ao trabalho autônomo feminino em setores que não envolvem habilidades tradicionais, para entender como escolhas influenciam a percepção sobre empreendedorismo e autonomia em contextos patriarcais. Siet al., em 2015, sugerem explorar fatores universalmente aplicados a partir do caso de Yu, a fim de gerar indicadores para a redução da pobreza em escala global. Esse caso é um caso da China, que eles verificaram que como o empreendedorismo fez aquelas pessoas dessa cidade superarem a pobreza. E os autores Nupes e Blancons, 2017, reforçam a relevância de investigar o impacto de políticas públicas integradas a esquemas de crédito solidário, com atenção à interação entre estrutura social e adesão ao programa. As considerações finais, né, do nosso artigo é que essa revisão sistemática mapeou a produção científica que aborda o empreendedorismo nesses contextos de escassez de recursos, identificou os principais eixos temáticos associados ao tema e também propôs uma agenda de pesquisa futura. Foi possível verificar que essa produção científica sobre empreendedorismo em contextos de escassez é ampla, rica em contribuições teóricas, mas ainda é fragmentada e concentrada em alguns lugares, né, concentrada geograficamente. E os resultados eles revelam um potencial transformador do empreendedorismo, mas também evidenciam que há limites, porque esses empreendedores enfrentam barreiras estruturais, institucionais e sociais que afetam diretamente os resultados dos empreendedores pobres.
Além disso, a concentração geográfica dos estudos em países da África e da Ásia indica uma lacuna importante na produção científica sobre essa temática em contextos latino-americanos, especialmente no Brasil. E aqui seguimos com as referências bibliográficas que foram utilizadas nesse trabalho. Obrigada, pessoal. Muito bom, muito obrigado, Jéssica. No caso aí eu não conheço os orientadores, mas ainda assim o trabalho está super bem é, estruturadinho, então parabéns pela sua apresentação. Acho que com isso a gente chegou na última apresentação, Obrigada. mas eu vou passar a palavra para a Marli Sandra e para a Nayara para que elas organizem aí esses nossos comentários. Não sei em que sequência que a gente vai fazer, eu não estou vendo mais o Felipe por aqui, não sei se ele precisou sair também, eu não sei se a gente faz comentários sobre o artigo dele ou não. Oi, professor, tudo bem? Eu vou pedir desculpa pela minha câmera, que estou com um probleminha com a internet. A gente havia combinado fazer por blocos de trabalhos, aí fica a cargo do senhor, porque a gente estava aguardando que o senhor entrasse na sala para definir 2 blocos de trabalhos e mais 2 blocos, né? Entendi. O Felipe está aqui, porque então eu posso fazer os comentários, acho que na sequência do que foi apresentado. Eu Isso, prefiro. exatamente, na sequência do que é apresentado, né? Tá bom, não sei se o Felipe ainda estiver na sala, senão acho que não faz muito sentido a gente ficar comentando. Ele precisou sair, professor. Ele falou no chat que precisou sair, então não está. Ah, tudo bem, então deve ter algum compromisso, né? Ahn, ok, então vamos para o Eduardo, segundo. Oi, posso? Tudo bem, gente? Um por abração para favor. vocês. Me desculpem, eu vou ter que também sair. Eu vou acompanhar o grupo lá no Cubo, quando é fazendo a visita técnica, tá? Então eu tenho que chegar até lá para encontrar com o pessoal. Mas eu queria parabenizar os pouquinhos trabalhos que eu assisti, porque eu estava em outra reunião, então é meio corrido as coisas, né? Mas queria agradecer aí a participação dos meus alunos que estão aqui, das minhas alunas, a Juliane, a Nayara, a Leidmara, tá? Então, que coisa boa estar vendo vocês aí brilharem, tá bom? Eduardo, muito obrigada aí pela parceria, viu, meu querido? E a gente se encontra amanhã, né? Tá bom? Muito obrigado, professora. Nos encontramos, sim. Professora Vânia, para quem não a conhece, ela é coordenadora da área de empreendedorismo do CVAD, junto comigo, então sintam-se privilegiados que ela está aqui assistindo o trabalho de vocês. E tenho certeza que se ela não falar aqui, ela vai encontrá-los, de alguma forma para poder trazer os feedbacks e comentários dela. Muito obrigado, professora. Um abraço para vocês, gente. Bom trabalho, viu? Bom evento. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, visto que o Felipe não está mais aqui, que foi o primeiro, eu vou fazer meus comentários a respeito do trabalho da Caterine, né? É, da Caterine. Isso. E aí, na sequência, a gente vai para os próximos, né? É, eu gostei bastante do trabalho, Caterine, mas a minha primeira pergunta, na verdade, seria a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Vocês têm um questionário que ele é relativamente extenso e vocês conseguiram uma grande quantidade de respostas, né? Só que ao mesmo tempo, vocês tiveram que tipo, jogar fora, né? Desperdiçar muitas respostas porque não se enquadravam naquilo que vocês queriam. Então, eu queria entender um pouquinho melhor como que foi esse processo para conseguir tantas respostas a um questionário tão extenso e por que que ele acabou indo para pessoas que também não eram o público-alvo, como vocês falaram, e os dados precisaram ser desprezados, né? É. O aluno, que é o primeiro autor, né, que fez a dissertação, ele trabalha em conjunto com o Sebrae, aqui no estado. Então, acho que ele já estava fazendo um trabalho com várias empresas e ele tem muitos contatos, então ele conseguiu disseminar bem esse questionário.
E o principal item que fez tirar algumas respostas foi justamente o tamanho das empresas, para enquadrar em pequenas e médias empresas, né, devido ao faturamento, número de funcionários, né, os critérios do Sebrae para pequenas e médias empresas, que ele queria estudar só nesse contexto, não deixar junto empresas de postos maiores. Entendi. Me chamou a atenção, acho que no trabalho ele escreve também que tem muito profissional não sei se é assistente financeiro, alguma coisa É, assim, que ele acaba gerente, descartando, né? aham, É, legal, então acho que, bom, ele tinha relacionamento, né? Então eu acho que no trabalho poderia explicar um pouquinho melhor, porque essa grande quantidade de respondentes, ela chama realmente a atenção, e uhum, a quantidade de respondentes que não são utilizados também chama a atenção, e eu acho ótimo que vocês não omitam informação a respeito disso, que poderia ser feito, mas eu acho que vale a pena explicar um pouquinho melhor, quer dizer, o que poderia ser feito, não, né? O que não deve ser feito, mas enfim, a gente sabe que tem pessoas que não teriam ética e poderiam fazer, mas eu acho que vale a pena vocês explicarem melhor a respeito disso, né? Como que conseguiram tantas respostas e por que descartaram para ficar mais claro, né? Lembrando que a ideia do trabalho científico é que seja replicável. Então, se eu quisesse fazer um trabalho igual hoje, eu não consigo entender exatamente o que foi feito para fazer outro igual, tá? uhum, É, entendi. aí um comentário, não sei se é muito uma pergunta ou não, mas fica para nossa conversa, né? Porque assim, a gente estava alguns tempo atrás, para quem estuda empreendedorismo, a gente estava numa moda, vamos dizer assim, muito grande do effectuation, que é justamente um pensamento mais intuitivo e menos racional, né? Então, e aí a gente tem vários trabalhos que vão numa linha que falam que a effectuation influencia positivamente a orientação empreendedora. Ou seja, que um pensamento, ou talvez que um modo de agir intuitivo influencia positivamente a orientação empreendedora, especialmente com relação às dimensões inovação e proatividade. Aí eu vejo o trabalho de vocês que não fala necessariamente de causation, que seria o oposto da effectuation, para os que estudam isso, né? Mas ela fala de pensamento racional, o que no fundo é muito parecido ali a base, né? Então eu fiquei um pouco com essa curiosidade, né? Porque como que coisas que em tese são divergentes, né? Então eu tenho trabalhos que falam que o pensamento mais intuitivo afeta positivamente a orientação empreendedora. Eu tenho outros que falam, né? Esse trabalho que o pensamento racional afeta positivamente a orientação empreendedora. E fiquei mesmo com essa curiosidade. Será que cada um afeta diferentes dimensões da orientação empreendedor? Ou será que o fato de afetar a orientação empreendedora, não sei, então, tanto faz o pensamento que eu tenho, no fundo, né? Porque se eu saio meio que. Os trabalhos que eu vejo que falam que a effectuation influenciam, fala, não, você tem que ter um pensamento mais. Acreditar na sua intuição, fazer mais e pensar menos, etc. Aí eu vejo esse trabalho falando, não, a gente tem que ensinar os empreendedores finanças, a gente tem que ensinar eles a pensar antes de agir, até. Aí eu fico assim, mas tá, o que que eu tenho que falar para os empreendedores no final das contas, então, tá? Eu sei que não é necessariamente uma pergunta para você, mas fica aí como reflexão para nós, né? Como, enfim, foi o que me trouxe ao ler o seu trabalho e escutar a sua explicação. É muito interessante, professor, o que o senhor falou, porque eu também estava pensando isso, comparando com o trabalho do Felipe, né, que não está aqui, mas essa questão da falha, talvez seja até uma oportunidade aqui, né, de estudo, de comparar esses dois, como o professor está falando, e associar com esses estudos da falha também, até para a gente ter uma visão mais preventiva, né? Eh, os estudos da falha podem também contribuir com isso aqui, né? Em que momento desse processo alguma falha já pode acontecer lá na frente, a gente consegue ver antes, né? E comparar com essas causalidades, influências, né?
É, Eu fiquei pensando aí. na questão das oportunidades, né, de investigação. Aí só aproveitando o seu gancho, que tem um comentário bem pontual a fazer, porque em algum momento você fala nos seus achados sobre o desempenho da empresa, né? E como isso teria relação com o desempenho. E eu acho que não dá para a gente afirmar isso a partir do seu trabalho, porque você, em momento algum, olhou o desempenho da empresa. No máximo, a gente fala que influencia a orientação empreendedora e outros autores podem ter relacionado a orientação empreendedora com desempenho, mas no seu caso, o trabalho não dá para a gente afirmar nada sobre desempenho, porque não foi fruto da análise, tá? Esses são os meus comentários, aí eu quero abrir também, não sei se os demais colegas aqui também têm comentários e a gente poderia falar. Oi, gente. Bom dia, tudo bem, professor? Caso eu não seja muito compreendida, é porque a minha internet está um pouco instável, mas eu vou ser bem pontual. Bom, me chamou a atenção exatamente como professor a quantidade de respondentes e, principalmente, né, ela ter relatado essa exclusão. Eu acho que o trabalho é importante, né, esse elemento quando não dá certo, né, mas, ao mesmo tempo, esse muito autoajuste compromete um pouquinho o resultado final. Você quer dizer o que é assim, olha, foram uma quantidade muito grande, né, de respondentes que não se adequaram ao que o trabalho esperava de respostas. Então, assim, eu acho que o trabalho é interessante, né? Eu acho que para uma revista, né, mas é necessário que haja, eu replicaria, né, novamente os questionários, né, tentando avaliar, eu sei que é muito complicado, para que eu pudesse realmente reavaliar como a estatística foi colocada lá as hipóteses, porque assim fica muito complicado, né? Essa quantidade, sua amostra é 300, né? E ficou reduzida, que realmente foi de uso, cento e pouquinho, se não me engano. Então, assim, fica complicado também, concordo com o professor também, fazer questionamentos sobre desempenho, né? A pergunta que eu tinha para a colega, já que foi uma dissertação, né? Como é que ele operacionalizou esse formulário, né? Porque talvez a forma que ele enviou, as pessoas. É difícil trabalhar com forma, né? Porque a pessoa não lê para quem é, ela vai lá e responde sem ser o público-alvo. E, claro, é muito difícil, pelo menos parabenizar, né? Porque, gente, 300 questionários, forms, né? É muito complicado hoje para as pessoas responderem em pesquisa. Eu queria que a colega falasse um pouquinho sobre esse processo, né? E sobre como ele pensou essas questões do questionário, porque isso também influencia, né? A questão de como você vai responder e os respondentes. É mais mesmo uma curiosidade, te parabenizo e assim, o trabalho é muito interessante, só que eu, como o professor fala, não há como replicar, né? Exatamente porque falta um pouquinho só, eu ajustaria a descrição metodológica, né? As coisas ali, o passo a passo, bem mais um pouquinho detalhado para que a gente compreenda, né? E possa replicar, que é um dos elementos de rigor metodológico do Quant, né? Principalmente quando a gente fala em uso aí de softwares e todas essas metodologias. Mas era só esse comentário breve para que a gente possa incitar a discussão aqui e não tome o espaço dos demais colegas, professor. Obrigada. Então, responder brevemente, eu não tive muito acesso ao processo todo, né? Não acompanhei, foi o aluno, né, que fez o processo da dissertação. Eu conheço algumas coisas, eu tive contato com o trabalho depois de pronto, né? Meu contato com o trabalho foi para adaptá-lo para o SEMEAD, né? Então, o que eu sei é desse contato que ele tem, que eu acho que foi uma das questões fundamentais, dele ter muito acesso a empresas, né? E acredito que sim, como é formulário divulgado por redes sociais, né? Então todo mundo que tem acesso vai lá e às vezes por conhecer, por ser alguém conhecido que está recomendando, você vai lá e responde, e pelas respostas que ele conseguiu estratificar bem, né? Para poder ficar com o público só que ele queria estudar. Eu também não sei se ele tinha o objetivo de algumas outras pesquisas, né? Pode ser que ele use outras categorias, né? Outra classificação para outras pesquisas. Eu não conheço. Eu só sei desse trabalho. Então, eu infelizmente não sei muito sobre o processo. Só sei que ele tinha esse contato, que foi feito essa restrição, né, para o trabalho e que também a gente perde muito na hora que vai colocar no tamanho do artigo, né? É muito difícil, assim, a gente faz escolhas muito difíceis. Então, alguma coisa pode ter faltado por causa disso, para restringir para o tamanho, né,
do trabalho, mas eu estou anotando tudo isso, especialmente pensando numa revista, né? A gente foi convidado também para o PDW, que vai ter à tarde, então acho que também vamos juntar mais contribuições, e às vezes a gente tendo um pouquinho mais de palavras, né, para poder falar, um pouquinho mais de páginas, a gente consiga adequar melhor esses pontos, né? Deixar isso mais claro. Mas eu agradeço todos os comentários, estou anotando tudo aqui para a gente discutir junto e melhorar, né, esse trabalho. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Keiterine. Não sei se alguém mais tem comentário para Keiterine, senão a gente passa para a Lady Mara, que eu estou vendo o nosso tempo aqui está correndo também. E parabéns, Keiterine, pelo desafio também, né? Apresentar um trabalho que não é necessariamente você que fez ele todo, a gente acaba, às vezes, enfim, sendo mais difícil de explicar todos os pontos, mas parabéns por vir aqui apresentar para a gente, tá bom? Obrigada. Deixa eu fazer meus comentários, então, para a Lady Mara, né, que foi a segunda a apresentar. Também deixar meus parabéns pelo trabalho, bastante relevante. Como eu falei, né, a professora Vânia estava aqui, então eu não esperava nada diferente de um trabalho que ela esteja orientando. O que eu senti no seu trabalho, Lady Mara, é assim, ó. Eu acho que ele é muito importante para as mulheres empreendedoras, especialmente no contexto de Nova Mutum. Mas, para mim, o que ficou faltando, ou que seria uma contribuição maior, pensando em termos de uma publicação posterior do trabalho, é que eu senti falta de dar ênfase para uma contribuição teórica, né? Assim, porque quando a gente está fazendo um trabalho para apresentar num artigo, num congresso, numa revista, a gente está querendo dar um passo a mais na teoria. Então, o seu trabalho ele é muito interessante para explicar a realidade das mulheres empreendedoras de Nova Mutum, mas ele, para mim, ele não fica tão claro de qual é assim, qual é o passo que a gente consegue dar, seja na teoria de empreendedorismo feminino, ou de desafios dos empreendedores, enfim, qual é o próximo passo teórico que o seu trabalho contribui? Talvez isso seja parte porque ele acaba sendo um recorte de algo maior que você está fazendo, né? Mas eu achei que para a gente, né, ter isso como uma potencial publicação, precisaria ficar mais claro assim, ó, qual que é o problema teórico que eu estou querendo resolver ao olhar para essa realidade aqui e qual é a minha contribuição, então, para a teoria, né? Porque, entre aspas, para a teoria, não importa muito o que acontece com as mulheres de Nova Mutum. O que importa é, tá, então eu consigo ir nas mulheres de outra cidade e replicar isso desse jeito? Ou eu consigo entender a realidade do empreendedorismo, enfim, em outro local? Então, qual é a minha contribuição para a teoria? É isso que eu fiquei pensando, tá? Oi, professor, obrigado pela sua contribuição. Realmente ela é compreensível, né? Esse artigo ele não caminha para a minha tese, não é o mesmo público. Quando eu iniciei no programa de doutorado, eu até tinha a intenção de fazer o estudo voltado a essas mulheres. No entanto, depois a gente acabou ajustando o tema e até assim, por ter uma relevância também, é que nós temos outras associações que reúnem as mulheres do agronegócio, que são produtoras, né, rurais. Acho que o som da Lady Mara cortou para mim. Cortou para todo mundo? Sim. Acho que Sim, voltou. Pelo voltou. menos ela voltou a se movimentar. Tá me vendo? Estamos Sim, te voltou, Lady. vendo, Voltou? mas a sua fala parou quando você falou que tinham outras associações de mulheres do agro. Ah, sim, voltadas ao agro. Então, tá me escutando agora, professor? Sim, estamos Ok, escutando. Então, o tema acabou voltado à paixão empreendedora e effectuation com as mulheres do agro.
Mas essa Associação Meninas de Negócios, como eu disse, ela reúne um número bem interessante de mulheres que são empreendedoras aqui da cidade. Então, esse estudo nós fizemos como uma contribuição também para que a associação compreenda melhor quais são esses grupos de mulheres. Eu acho que é interessante pontuar no artigo, veio até como uma das sugestões dos professores que corrigiram, né, que avaliaram o artigo. Mas pontuar que é uma região em que não há abundâncias de estudos sobre o assunto e que a associação hoje ela não tem uma clareza sobre quem são essas mulheres que estão reunidas naquela associação, quais são os que elas enfrentam, o que elas estão fazendo para superar esses desafios. Então, o estudo também foi como uma contribuição, né, para que para que a associação pudesse conhecer melhor quem, afinal, é esse grupo de mulheres que estão ali reunidas, né, na associação. E que também o que eu acredito que, depois que a gente escreve, né, que a gente vai ler novamente, a gente vai percebendo que nas falas delas surgiram alguns desafios que, se a gente for analisar, até pouco tempo eles não existiam, como é o caso da exposição excessiva nas redes sociais, como é o caso da ter que procurar parcerias de uma maneira quase que incessante para poder dar força, potencializar o resultado do negócio, né? Então, a gente tem desafios hoje que eles se diferem do que a gente tinha um tempo atrás, que era esse grande desafio, por exemplo, de lidar com o lado pessoal, né, famílias, enfim, e a empresa. Hoje eu já vejo que elas conseguem, pelo menos as daqui, e talvez seja interessante a gente levar isso para o artigo, porque faz parte da fala delas. Elas dizem, não, isso eu já consigo tranquilamente, Leide. Antes de iniciar o meu negócio, eu já vi com outras mulheres que percorreram o mesmo caminho, o que elas fizeram. Eu tenho uma rede familiar aqui que me ajuda, então isso não é um tanto desafio para mim. Agora, ter que me embelezar todo dia, me expor nas redes sociais, isso tem sido um grande desafio. Então, acho que é válida a sua pontuação, professor, de repente, para externar no artigo alguns pontos que elas colocaram e que são válidos de atenção e que eu acho que contribuem com a teoria, avançam em alguma coisa e que a gente pode colocar isso no artigo para valorizar, inclusive, né, o que é diferente, ou qual a contribuição que ele traz. Legal, É isso que a Leide. gente É isso pretende fazer mesmo. agora. É isso mesmo. Eu estava preocupado com o começo da sua resposta, que você estava falando, foi uma pesquisa feita para a associação e entender quem é o público e tal. Meu Deus, mas isso, para nós, na academia, isso, entender o público da associação não é uma preocupação nossa, mas eu acho que, no final, a sua fala é muito pertinente, né? Então, eu uso esse caso para entender algumas coisas teóricas que eu posso contribuir. Depois eu vou ter que, naturalmente, olhar se a mesma coisa acontece em outros casos e partir para outros artigos. Mas acho que você compreendeu bem a mensagem aí. Parabéns, eu encerro meus comentários aqui deste artigo e abro para os colegas, né? Para as colegas, aliás, tô vendo que eu tô sozinho aqui no meio de uma sessão feminina também, né? Alguém tem algum comentário para Ledmara? A Nayara, ela faz parte desse artigo comigo, professor, e então nós, até depois que veio o feedback, nós lemos o retorno dos avaliadores e isso que eu falei no final, né, da gente pontuar, eu até usei com ela o termo, eu acho que eu não valorizei no artigo o que diferente os apontamentos, assim, o que as mulheres responderam que nos sinalizam um avanço, né? Então, acho que isso sim a gente tem que fazer, eu concordo contigo e agradeço as suas considerações. E eu já estou alinhada ali com a Nayara para que a gente promova esses ajustes no artigo antes de encaminhá-lo para uma revista. Só um Legal, muito bem. comentário aqui, se o senhor me permite, aqui sobre, em relação ao que ele está falando, foi exatamente isso, né? A gente começou a ler as avaliações e lendo o artigo novamente e percebeu que alguns apontamentos a gente
deixou de trabalhar um pouco mais na análise. São importantes nessa questão, dessa nova questão da vida virtual, da necessidade da presença, né, no meio digital, né, o como elas falavam sobre isso, e é um elemento que tem aparecido em vários trabalhos. E eu tenho percebido também que as pessoas, alguns diretamente exploram, né, e outros deixam na margem, mas é um elemento que vai ter um impacto, vamos dizer assim, no modelo de negócio, na forma que ela atua, nos processos, na questão pessoal, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? É diferente, um homem expor a sua cara num ambiente virtual e uma mulher. Eu falei, ó, Leide, essa perspectiva da mulher, a gente precisa, né, explorar um pouco mais e trazer essa discussão para dentro do trabalho. Então, era mais só essa complementação na fala da colega, né, para aqui deixar mais claro aqui algumas questões. Pessoal, obrigado. Viu? Essa contribuição aí vai ser importante para que a gente dê continuidade ao trabalho aí. Legal, então, pessoal, obrigado. Eu vou fazer meu comentário breve aqui para a Jéssica, até para a gente tentar ficar dentro do nosso tempo. É, no caso, Jéssica, assim, uma coisa que me confundiu um pouquinho no seu artigo, e eu não sei se é a mesma coisa ou não, mas eu acho que você pode trabalhar, que às vezes você fala baixa renda e às vezes você fala pobreza. Então, eu fiquei pensando, baixa renda e pobreza. Será que são a mesma coisa ou não são a mesma coisa? Você fala baixa renda, mas aí, na hora que você foi procurar os artigos, você não procura empreendedorismo e baixa renda, você só procura empreendedorismo e pobreza. Eu falei, por que que ela não procurou também baixa renda, né? E aí, depois, isso também acho que leva a uma questão que eu fiquei pensando, é assim, quando você procura empreendedorismo e pobreza, eu posso pensar eu tenho a questão de empreendedores de baixa renda, mas que eventualmente estão em países ricos. Então, esses empreendedores de baixa renda que estão em países ricos, eles estariam no meu olhar? Ou, às vezes, eu tenho empreendedores que eles são muito prósperos, mas eles estão em países ou em locais onde a pobreza é muito evidente. Eu até fiquei lembrando tem um dos artigos que você cita, e foi uma moda que ficou, acho que já passou, mas enfim, que apareceu muito, que era a questão da base da pirâmide, né? Então eu fiquei pensando, por exemplo, eu vi empreendedores muito prósperos porque eles aprenderam a vender na base da pirâmide. Então o empreendedor não estava mais na pobreza porque ele vendia para pessoas que estavam na pobreza. Então, eu fiquei pensando se não são coisas diferentes isso, sabe? Eu olhar empreendedores prósperos porque operam em realidades de pobreza ou empreendedores que, né, que estão numa situação de pobreza e acabam tentando prosperar por meio do empreendedorismo. Ou se é tudo a mesma coisa, enfim. Acho que essa é a minha principal contribuição. Assim, essa questão de baixa renda e pobreza são diferentes quando você vai olhar pela perspectiva, por exemplo, que o Banco Mundial define o que é pobreza. Então, eles trazem extrema pobreza e baixa renda. São diferentes mesmo. E aí, claro, eu acabei tentando trazer um sinônimo, mas que não é sinônimo, certo? E aí, na minha pesquisa da revisão sistemática, a gente consegue perceber tudo isso, que tem pessoas em situações de pobreza em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos. Então, o foco, na verdade, são as pessoas que estão nessa situação de pobreza, seja elas em países de desenvolvido ou países em desenvolvimento. E sim, tem nessa minha revisão sistemática também a gente identificou que tem aquelas pessoas que empreendem nessas situações e que conseguem alavancar seus negócios porque identificaram pontos importantes para conseguir alavancar os seus negócios e que também tem pessoas que vivem nesses contextos que só conseguem sobreviver e não conseguem alavancar, não conseguem gerar valor econômico no sentido de você conseguir agregar pessoas, você empregar pessoas, entende? Entendi.
Legal, assim, eu acho que é legal só você depois. Se é pobreza, e aí, ou não, ou é baixa renda também, e aí eu teria que incluir na minha pesquisa empreendedorismo e baixa renda. Então, faça uma escolha e aí faz o trabalho todo. Mas quando você fica migrando, tratando pobreza e baixa renda como sinônimos, e aí na sua pesquisa você só faz com empreendedorismo e pobreza, aí eu acho que fica mais confuso. Então, faça a sua escolha. E beleza, vai ser pobreza? Vai ser pobreza. Defina a pobreza e vamos em frente. Mas ficar migrando entre os dois como sinônimos, mas não incluir na pesquisa, eu acho que não é o correto, tá? Perfeito. Muito obrigada pelas considerações, professor. Legal, eu abro para as demais. Bom dia, Jéssica. Eu vou ser muito breve, até por conta do tempo aqui. Parabéns pelo trabalho, tá? Muito bom de se ler, muito fluido. E, assim, eu tenho uma pergunta geral, mesmo da sua opinião, dos autores, claro. Vocês identificaram, né, que o empreendedorismo, por necessidade, ele é muito presente, não é isso? Então, na sua opinião, na opinião de vocês, do estudo, o que é mais urgente? É ajudar esse empreendedor a sobreviver no negócio que ele já tem, ou é capacitá-lo para identificar novas oportunidades de mercado? É mais essa dúvida. De novo, se o mais importante é... Se o mais importante, mais urgente no caso, é ajudar esse empreendedor a sobreviver no mercado que ele já tem, no caso, né? Ou capacitá-lo para identificar novas oportunidades de mercado. O foco é o primeiro, é auxiliar esses empreendedores a sobreviverem, para depois eles conseguirem estabilizar e alavancar os seus negócios. Mas primeiro, eles passam por muitas dificuldades, tanto de escassez de recursos, que isso aí é mais, né, mais óbvio, assim, nesses contextos, quanto outras, baixa alfabetização, às vezes pressões de você ter que trazer dinheiro para sua casa, e aí você não consegue pensar outras opções para melhorar os seus negócios. Você fica muito preso ali nas suas limitações. Então, o primeiro foco é esse. Perfeito. Jéssica respondeu. Entendi. No caso, acho que termina, né, professor? Obrigada. Parabenizar a todos aqui pelos trabalhos, pela apresentação e pelos trabalhos. Obrigado, professor, e obrigado, Nayara. Acho que é isso, gente. Eu agradeço também, Marli, Nayara. Parabenizo, acho que todos os trabalhos aqui estavam em altíssimo nível. Começamos bem o SEMEAD e espero que aproveitem aí o restante do evento. Obrigado, Muito professor. Foi um prazer, obrigada. viu? Marlene Só, também, foi um prazer. Pessoal, parabéns pelos trabalhos. só uma coisa, Obrigada, gente, pessoal. tá no chat aí para avaliar a sessão, se vocês puderem avaliar, certo? Combinado. Obrigada. Bom evento a todos. Bom evento. Também agradeço. Bom evento. Bom evento.